porque é importante a gente ter esse registro para quem não pode participar. E hoje, né, bom dia, a gente começa uma aula falando de outra região, né, no caso da população, povoamento ou ocupação do continente africano, né, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Não, a gente não pode postergar muito, porque esse conteúdo ele tem que ser rápido, tem muita coisa para a nossa avaliação aí, uma avaliação diferente, né? Vai ser uma coisa um pouco diferente, mas eu mandei para vocês na terça-feira um material complementar, a gente chama de estudos assíncronos, né? Que é quando você não está presencial ali assistindo a aula, e o estudo síncrono é isso que a gente está fazendo agora, que a gente está olho no olho, estudando, né? Todo mundo participando da aula, né? Na verdade, eu estou falando mais, mas terça-feira o material era sobre a questão da população da África. Eu mandei, na verdade, uma boa parte de vídeos. Um deles eu retirei, não sei se alguém conseguiu ver, era um vídeo que falava sobre a escravidão, o comércio de escravo. Então, para quem quiser, eu vou deixar aqui para vocês a sugestão, para quem quiser assistir, ele está no YouTube, ele é um trecho inicial do filme chamado Amistad, Amstad. É um filme do diretor Steven Spielberg. Ele fez esse filme para retratar o comércio do escravo vindo da África e a introdução deles no território americano. O início do filme é mais sobre o trajeto, né? Quando eles eram capturados até chegar no continente americano e ser revendido ali. A professora pediu para eu tirar porque tem algumas cenas fortes, né? De castigos, né, de aprisionamento. Então eu retirei, mas quem quiser assistir, fique à vontade. Os outros filmes, um era o documentário, falava um pouco sobre a situação da África do Sul atual, né, um documentário da Folha de São Paulo, e ele retrata lá os guetos da cidade lá, né, da capital lá da África do Sul, onde a África do Sul hoje não tem mais aquele regime chamado apartheid, mas ele ainda segrega a população negra. Então é só para a gente ter uma noção de que a África ela tem problemas sociais, muitos problemas hoje, que é a característica principal do continente africano, mas muitos desses problemas eles têm uma origem. E é isso que a geografia crítica ela gosta de deixar claro para que o observador, né, o estudante de geografia, ele enxergue isso e não tome, digamos, decisões ou opiniões precipitadas, porque é muito comum generalizarmos aí a situação da África, né? Falar, a África todo mundo é pobre, é miséria, porque aí a gente vem com aquele senso comum de falar, porque eles não sabem trabalhar, é porque lá no passado eles não se desenvolveram, por isso que eles foram escravizados. Não, tem uma explicação mais lógica aí, que é pelo processo de colonização. Assim como nós na América tivemos esse processo, né, na América Latina, nós falamos um pouco sobre isso, na América Latina essa colonização também foi totalmente exploratória. E na África, a exploração ela teve um viés diferente, ela teve uma fundamentação um pouquinho particular da África, onde o início da exploração não era por território, por área agricultável, não. A exploração lá era por capital humano, era por recursos humanos. Eles buscavam trabalhadores, talvez, né, visto em que o biotipo negro ele era mais preparado para o trabalho, né? Nós sabemos que o biotipo físico do negro ele é mais forte, com certeza, né? Você pega os esportistas aí. Então, os colonizadores eles exploravam isso. Isso trouxe uma mazela muito grande para o continente, ok? Mas nós precisamos entender a África falando um pouquinho antes desse problema. Então eu preparei aqui algumas coisinhas, né, para a gente começar a discutir isso e entender esse continente. Afinal de contas, a África é um continente super antigo, né? Se a gente for para analisar mais especificamente, a África, a Ásia e a Europa são continentes mais antigos e eles estão todos grudados, né? Talvez por uma pequena faixa, né? Entre Europa e Ásia, não, é um grande bloco grudado. Mas a África está grudada um pouco com o continente asiático, ali pela região da Península do Sinai, ali naquela região da África e o Oriente Médio ali.
Então, isso trouxe para o conhecimento desse continente há muito tempo. Sociedades primitivas se desenvolveram, algumas delas em solo africano. Então, a gente tem que entender essa ocupação da África bem antes desta colonização europeia. Os europeus chegaram no final, só que eles chegaram e arregaçaram, né? Fizeram digamos que uma devastação social lá por conta dos interesses imperialistas e mercantilistas. Mas no território africano ele precisa ser entendido como ele é desde a antiguidade. Então nós temos aí um sistema de ocupação na África desde os tempos da antiguidade. Esse barulhinho que sai aqui é do meu mouse, que está com mau contato aqui. Na verdade, eu vou até tirar ele, porque depois eu coloco ele de novo. Então, desde a antiguidade, povos fora da África, eles já se introduziam lá na região em busca de fazer comércio e dominação territorial. Um dos primeiros povos a terem contato com os africanos, quando eu falo assim, africanos, né, nós temos lá o norte da África. Por exemplo, a sociedade egípcia foi a que mais se desenvolveu, né? Teve uma estrutura social e política bem organizada, mas os fenícios já tiveram contato lá, primeiramente no norte da África, invadindo, dominando, mas principalmente os fenícios eram mais comerciantes. Depois os gregos, nós sabemos que os gregos dominaram, fundaram cidades no norte da África, como é o caso da cidade de Alexandria. Sem o mouse eu tenho que colocar o dedo aqui, fica complicado. Bom, Alexandria, no norte da África, era uma cidade criada, né, pelos gregos. Ela leva o nome de Alexandria por causa do Alexandre o Grande, essa concepção. E Alexandria é tão desenvolvida que eles tinham lá um sistema de pesquisa científico gigantesco para a época, que aí até quando o cristianismo ele chegou até essa região, os cristãos eles destruíram a biblioteca da Alexandria, botaram fogo em vários registros científicos, filosóficos que eles haviam, que é na verdade grego, né? Os gregos que colonizaram, haviam desenvolvido lá. E por último, na antiguidade, os romanos. Os romanos eles travaram várias batalhas em disputa do norte da África. Um exemplo disso são a Batalha de Cartago, sei lá, o professor Tiago deve saber explicar 1000 vezes melhor essa situação. Mas foram batalhas onde os romanos faziam incursões nas regiões ali próximas, ali em ilhas e até no território ali, e disputavam esse território. Então, já há um primeiro contato de outros povos no continente africano. Então, aquele povo egípcio que predominava ali na região, ele foi perdendo suas características ao longo do tempo. A partir do momento que ele tem contato com os fenícios, depois os gregos, e aí, por último, né, os romanos, os egípcios já praticamente não eram mais a mesma sociedade lá do tempo das pirâmides, né, dos faraós, eles perderam toda essa estrutura. Depois, no século VIII e o século IX, foi praticamente uma incursão dos árabes. Os árabes tinham se organizado e eles começaram a promover uma invasão nessa região do norte da África. Então, percebam que outros povos invadiam a região do norte, habitavam, colonizavam, e por isso que hoje o norte da África ele é totalmente diferente, ele é discrepante do restante da África, na qual a gente imagina aquela África da população negra, dos animais de grande porte, né, das savanas. Então, o norte da África ele tem muito mais herança da antiguidade e depois dos árabes do que, né, contatos com a tradição mais ao sul, ali abaixo do Saara. Um detalhe que vai separar e não vai permitir que árabes nem os outros cheguem até a parte interior, a parte debaixo do Saara é justamente o deserto. O deserto ele é tão hostil e tão gigante, né, cerca de 8, quase 9 milhões de quilômetros quadrados, mais do que um Brasil até, que eles não sentiam confiança em atravessar o deserto e buscar outras terras para explorar. Porque ele começa a ver só areia, 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 ele imagina que o mundo vai terminar em areia, né? Então, esses povos nem se intrometeram a invadir e chegar às regiões de florestas lá embaixo. Depois dessa data, né, que onde os árabes dominaram, depois eles foram combatidos, tiveram que sair da Europa e fugir de novo lá para a região do Oriente Médio, né?
no século XV, aí começa um comércio marítimo, onde alguns povos conseguem construir embarcações capazes de contornar aí o litoral africano e descer e encontrar novas terras. Essas novas terras ficam abaixo do deserto do Saara. Então, quando eles vão contornando o litoral, eles percebem que o deserto vai diminuindo a sua como é que se diz, o seu domínio, e aí ele vai chegando em terras agora com vegetação muito mais agradável, né? Com casos de savanas, depois florestas equatoriais. Então, portugueses e franceses dominaram essa técnica e dominaram algumas regiões, e levando aí toda aquela ideia de exploração, aquela ideia de domínio, né, de captura, e inserindo aí o imperialismo deles ali, né? Na verdade não era nem imperialismo ainda, mas as suas influências. Depois que os portugueses e franceses fizeram isso, claro, os portugueses começaram a diminuir o seu poder econômico, né, o seu poder de bélico, talvez, e aí um domínio no século XVIII e XIX de novas sociedades, novos povos. Entre eles, claro, né, a ascensão da Inglaterra como um grande país imperialista e depois os outros, né, que vinham na mesma vibe, assim, na mesma sequência. Os holandeses, os belgas, quem diria? Bélgica foi um país dominador, um país que conquistou, teve colônias, né? A Holanda, né? Parece que a Holanda, além de ser um país pequeno, só conquistou pedacinhos de cidades e foram expulsos, né, de várias regiões. Então, belgas, até os alemães depois disputaram terras no continente africano, alemães, italianos, ok? E a partir de 1950 entra esse processo de colonização. Então, o processo de descolonização, na verdade, é o contrário de colonização. Enquanto quem colonizou quem foram os colonizadores, né? Primeiro os portugueses, franceses, depois ingleses e uma levada de europeus, o processo de descolonização, ele é nada mais nada menos que a saída destes povos em direção ao continente europeu. Então eles saem por quê? Porque por algum motivo eles foram obrigados a debandarem. Vou compartilhar uma tela aqui para a gente começar a espacializar melhor isso. Então, vamos lá, eu acho que todos estão enxergando. Eu vou só minimizar aqui a minha foto aqui, só para eu entender que eu estou aqui presente. E nós começamos a falar da África, né? A bandeira, o mapa aqui, claro que é um mapa, né? Ele não tem nenhuma ideia de manipular a cabeça de ninguém, mas é o que vem na nossa imagem, né? A África com grandes animais, com muito sol e regiões áridas, mas não é bem isso não, tá? A África nós já vimos na parte física que ela é bem rica em água, em topografia. Bom, quando nós falamos em África, no processo de colonização e povoamento, a primeira coisa a gente entende isso. Existe uma África branca e uma África negra, certo? Não é uma divisão proposital, não é uma divisão falar assim, separamos as pessoas, eu tenho negros embaixo e brancos em cima. Não é por conta disso. Tem até a cidade, ô louco, tirando sarro dos africanos aí. Se tiver alguém que, né, que sonhe em morar na África e se desenvolver lá, por favor, é agora a hora de pegá-la de pancada. Na verdade, a África é um país, os países africanos, muitos são promissores. Se eles tiverem organização política e social, eu vejo a África como um Brasil, cheio de recursos minerais, recursos naturais, e se tiver uma boa administração... Que só foram mal aproveitados, né, no começo. Na verdade, assim, não é que eles foram mal aproveitados, eles foram muito explorados. E quando houve o processo de descolonização, eles foram deixados ao relento. E aí daqui a pouco a gente entende o porquê que existem conflitos. Eu queria ter 5 aulas para falar sobre a África, daí daria para trabalhar bem legalzinho, mas a gente não tem todo esse tempo, certo? Então, África branca e África negra. Uma das explicações, o porquê essa divisão, né, essa segregação racial, digamos assim, é porque o que separa os dois, existe um limite gigantesco aqui da posição do deserto do Saara. Então, eu vou tentar fazer só
um corte aqui, o deserto do Saara, ele vai compor todo esse espaço aqui, ó. Claro, para cima também, né? Então aqui em cima, a África Branca também faz parte do deserto do Saara. Então essa divisão aqui foi o que fez com que os primeiros colonizadores, ou o primeiro povoamento da África, vindo aqui do Oriente Médio, né, vindo da Europa, aqui no caso os gregos e os romanos, eles ficassem somente nessa região ao norte. Eles não se aventuraram em descer passar pelo deserto aqui, né, para chegar até nessa região. Então, somente os portugueses que conseguiram fazer essa façanha de virem, né, por aqui, ó. Eles vieram pelo oceano, eles saíram aqui da Europa e faziam esse percurso. E os portugueses foram além, né? Os caras chegaram até aqui, ó, né? Porque eles queriam chegar lá na Índia, né? Então, essa região aqui só foi conhecida via trajeto marítimo. Ok? Vou apagar aqui e vamos para a próxima. Deixa eu colocar o mouse aqui, só para ficar mais rápido, porque não, o dedo aqui. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui, ó. Fora aquela divisão, não sei se acho que pulou, não. Fora aquela divisão, nós podemos também, atualmente, tá? Regionalizar o território da África em regiões para ser mais fácil de estudar. Então, nós temos aqui, ó, a região que é chamada de região setentrional, porque nós sabemos que setentrional é sempre o norte de onde nós estamos estudando, né? Do continente, do país. Então, a região setentrional, e lá embaixo é o oposto. Essa região aqui, ela é chamada de meridional. Alguns dão o nome de austral, mas meridional é o termo mais universal. Então, setentrional no norte, austral. É como se fosse um território brasileiro dividido em regiões. Norte, nordeste, sul, sudeste, certo? E aí esse grupo de países aqui, com certeza, é o lado oriental, né, que está em laranja. Os outros, o oposto, é a África Ocidental, certo? E aqui seria a região central, a África Central. Então, os países estão dispostos em regiões. Por que dá para fazer essa divisão? Essa divisão ela pode ser feita devido a uns fatores físicos, né? Por conta de alguns aspectos físicos em comum, pela posição geográfica, com certeza, é mais por conta disso, mas também por alguns fatores sociais, algumas características sociais, tanto da colonização quanto da exploração, ou até mesmo das condições, das mazelas sociais dos tempos de hoje. Então, alguns países, por exemplo, aqui, ó, Etiópia, Somália, Quênia, Eritreia, esses países aqui, até o Sudão, tem um novo Sudão aqui embaixo, que é o Sudão do Sul, eles têm como similaridade uma grande concentração de pessoas vivendo na extrema pobreza, na extrema miséria, fome extrema. Algumas décadas atrás, aquelas fotos de crianças subnutridas morrendo e um abutre querendo se aproveitar da morte da criança era muito comum nessas regiões aqui. Então, isso só era visto aqui. Em outras regiões da África não havia essa fome extrema. Então, dividir a África dá para fazer atualmente com vários critérios, certo? Essa é uma delas. Mas não é dessa que eu quero falar do povoamento. Então, o que nós precisamos entender bem e seguir adiante é essa divisão, que é chamada de África Branca e África Negra. Embora eu não gosto muito de usar esse termo, porque parece que branco e negro dá uma competição, dá uma segregação, já estamos falando de um país, uma região, um continente totalmente explorado, né, de vários países explorados. E aí parece que remete à ideia do preconceito. Então é mais fácil falarmos de África do Norte ou África saariana, África que está basicamente em grande parte do território do continente, do deserto do Saara, toda essa região, e a África subsaariana. O termo sub é inferior, é o que está abaixo do Saara. Então toda essa região aqui, África subsaariana, certo? Então, quando nós falamos em África subsaariana, o que vem na nossa cabeça, claro, uma parte de desertos, né, nós temos aqui, mas a maior parte da vegetação dessa região ela é composta por savanas, estepes ou florestas equatoriais, que a gente já viu isso um pouco no bimestre passado, né, naquele conteúdo.
E alguns autores, eles são mais específicos. Eles colocam aqui, por exemplo, ao invés de deixar... Desculpa, não é mais específico. Alguns autores são mais generalistas, né? O específico está desse lado, ó. Já volto a falar dele. Os generalistas, eles falam assim, ó, não, a África do Norte ou a África saariana, né, dos árabes, é somente desses países aqui, ó. Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, até o Egito. Já os mais minimalistas, eles falam que não. A África saariana, ou África do Norte, ela tem também participação de alguns países, né? Alguns outros países, como o Sudão, como o Chad, como a Nigéria, ou Níger, desculpa, como o Mali, a Mauritânia, também fazem parte porque eles têm registros do povoamento árabe. Eles têm, né, além da língua, além das tradições culturais dos árabes, eles também são praticamente todos muçulmanos. E já os da África Negra, né, que nós preferimos falar subsaariana, eles também têm desertos, mas teoricamente eles têm um componente, né? Eles têm uma particularidade que são os povos negros com várias tradições tribais ali, religiosas, tribais, que estão ao longo do tempo se convertendo ao islamismo, certo? Então, ó, esse país, por exemplo, aqui, a Nigéria, é um país que tem um grande conflito religioso de regiões que ainda são digamos, de religião tribal, né? Que eles podem ser politeístas, eles podem ser de culto de divindades, tal. E aí aqui no nordeste da Nigéria, a invasão de grupos radicais extremistas islâmicos, que um deles é um grupo chamado Boko Haram. Não sei se vocês já ouviram falar. Esse é um grupo terrorista que estava ligado ao Estado Islâmico. Eles vêm aqui e quem não é islâmico, eles vão capturando, vão assassinando, fazendo um monte de atrocidades ali e tentando converter todo mundo ao islamismo. Imagina o, o nosso amigo muçulmano promovendo essa imposição de todo mundo virar muçulmano na nossa sala, né, na sala do segundo B. Mentira, tá? Não tô brincando não, é brincadeira, tá, Ana? Se ele tiver aí, claro. Agora, quando nós falamos em grandes navegações e colonização da África, nós temos aí a influência de vários países que estão exercendo muita influência política, econômica, né, e com certeza da exploração em cima desses países. Então nós temos aqui, ó, algumas, o que mais tem terras pode ser considerado a França e a Inglaterra. Se a gente distribuir aqui e somar o território, vai ser bem próximo um do outro. Então a França por todas essas regiões aqui. Eu não sei se vocês já ouviram falar daquele jogador Zinedine Zidane, né? O Zidane, que é um jogador da França, ele é filho de argelinos. E você viu a aparência dele, ele é praticamente, né, um típico árabe. Então ele é filho de argelinos, os pais deles eram argelinos, foram para a França, ele fala francês fluente, na verdade ele é francês, porque a Argélia sofreu uma grande influência da França. Olha a legenda aqui, ó, certo? Já na Nigéria, eles falam inglês, por conta da influência da Inglaterra. Em algumas cidades aqui, alguns países aqui também desta região que é chamado Golfo de Guiné, e lá na África do Sul, né, e nessas regiões aqui também, boa parte fala o inglês. Bom, para outro, eu preciso terminar aqui falando sobre essa divisão, esse mapa aqui, que até 1884 existia uma divisão, né, por conta da influência europeia. Mas após a Segunda Guerra Mundial, alguma coisa começou a mudar neste mapa. Eu não sei se vocês conseguem já perceber, alguns países já começam a se tornar livres da influência europeia. Entre eles, olha o Egito. O Egito, se não me engano, é o primeiro país a se tornar independente aqui após a Segunda Guerra. Ele se livra da influência ali britânica, né? E isso vai causando vários problemas sociais depois, porque grupos que ficaram no poder se tornaram ditadores. Então a África tem esse grande problema aí de pós-descolonização, o que acontece depois com o continente, depois que os europeus saem dali. Mas isso aí eu posso explicar num outro momento.
certo? E algumas outras regiões também se tornaram mais livres aí desta influência por conta que muitos países perderam a guerra, né? No caso a Alemanha, a Itália também, ela sai meio derrotada ali. E o processo de descolonização leva à independência de cada país ou de cada região que era dominada e eles vão se tornando independentes. Então, várias regiões aí, ó, na década de 60, se tornaram independentes. Algumas na década de 70, né, no caso, se não me engano, é Angola, Moçambique, se tornaram independentes de Portugal. Porque Portugal, como não perdeu a guerra, ele não entrou, né, ele não foi assim tão destruído como a França, a Inglaterra, Portugal ainda conseguiu manter uma certa um pulso firme ali, mas ao longo do tempo não conseguiu segurar e teve que ceder aí aos pedidos, né, dos Estados Unidos com essa influência de que os países não poderiam mais ter influência aqui na África, justamente para não se enriquecer de novo. E aí, por último, né, o Sudão do Sul se torna independente aqui em 2010, 2011, mas o Sudão já havia sido independente desde a década de, se eu não me engano, aqui é 50, já estava independente ali também, junto com o Egito. Beleza? Bom, o que eu preciso que vocês entendam? Hoje isso aqui, a África está dividida assim, certo? São 50 e poucos países. O último a ser liberto aqui é o Sudão do Sul. Você não pode, tipo, digamos, ficar impressionado se daqui a pouco um outro país se tornar livre, mas não era bem isso que eu queria falar agora. Eu só precisava que vocês entendessem um pouquinho sobre essa divisão que nós temos entre África branca e África negra. Então vamos lá. Eu não vou escrever no quadro porque não vamos ter tempo suficiente para isso. Nós temos apenas 6 minutos ainda de aula, mas fica mais fácil para a gente pesquisar aqui e depois a gente pode ter um material aí complementar. A África subsaariana, não, desculpa, a África branca, né, que é a África saariana, a África do Norte, são 3 definições que vai levar a mesma região. Ela tem uma influência muito grande dos árabes. Então, todos os países têm uma predominância islâmica. Eles são islâmicos. Eles são mais, teoricamente, com um DNA muito mais do Oriente Médio, né, com uma leve mistura com os povos egípcios antigos. Então, a tonalidade de pele deles é bem diversificada, mas eles têm hábitos culturais totalmente voltados para a região do Oriente Médio. Hábitos como usar os animais de deserto, a vestimenta, né, a alimentação, a forma de habitação. Então, eles têm, teoricamente, toda essa característica. Além de que, eles também têm um IDH melhor do que a região subsaariana, a região de baixo. Por quê? Porque os países que foram, os territórios que foram se organizando, mesmo sendo influência dos árabes, depois se tornando independentes, eles tiveram uma população, eles receberam uma população que estava, digamos que interessada em desenvolver, em criar ali uma cidade, uma sociedade para se viver. É tipo como se fosse mais ou menos a América do Norte, né? Os estados americanos lá que recebiam pessoas colonizadores. Então, o norte da África ele é mais ou menos assim. Ele não teve aquele objetivo de ser explorado. Ele foi para se desenvolver. Embora os árabes, né, não tiveram o mesmo êxito que os ingleses lá nos Estados Unidos. Então, ela tem essa característica. Além de que, outra coisa que dá para eles uma condição melhor de IDH, né, ter mais recurso para poder investir na sociedade, é que a maior parte deles usufruem de uma riqueza mineral muito farta, muito rica, que é o petróleo. Então, eles começaram a explorar isso devido a um investimento dos próprios países árabes do Oriente Médio, e eles conseguiram retirar aí grandes reservas, né, grande exploração do petróleo, o que dá a eles uma condição melhor de partilha de dinheiro. Vamos pensar assim, o dinheiro é mais investido ali. Já a África subsaariana, ela é uma região, né, composta por dezenas de países. A maioria deles foram ex-colônias britânicas, francesas, belgas, né, portuguesas. E aí eles foram muito mais explorados no quesito territorial, desde o começo. As pessoas que viviam lá, claro,
muitos eram capturados, eram comercializados como, né, tráfico de escravos. E ontem foi, né, dia 13, né, comemoramos a fim da Lei Áurea, não, fim da Lei Áurea não, proclamação da Lei Áurea, né, não sei se é consciência negra, depois tem que dar uma olhada lá. E essa população que ficou na África subsaariana, ela ficou com muito mais mazelas devido a essa exploração. É uma exploração na qual muitos eram obrigados a se separar da população branca que estava administrando essas regiões. Muitas pessoas, mesmo não saindo do continente para ser escravizados, até hoje, lá nesses países, eles são explorados economicamente em forma de trabalho, né? O trabalho humano na África ele é muito mais pesado, ele é muito mais braçal e pouco recompensado. Então há esse problema. E também, depois de muito tempo, a exploração agrícola. Então, grandes propriedades de terra exploram cada vez mais os pequenos produtores, eles expulsam cada vez mais o pequeno produtor. As pessoas praticam um êxodo rural muito grande, buscam sobrevivência nas cidades, por isso que as cidades africanas, dos países africanos, da África subsaariana, claro, eles estão em crescimento gigantesco, estão ficando super povoadas as cidades. Um exemplo disso é uma cidade na Nigéria, Lagos, é uma cidade na Nigéria que está crescendo sua população gigantescamente e como a cidade, o país é pobre, né, as pessoas estão em busca de sobrevivência, eles encontram uma cidade sem infraestrutura para atender aí essa necessidade de conforto, de viver bem. Então, eles estão vivendo praticamente em grandes aglomerados de favelas, né, de subúrbios nessa cidade. Então, a característica da África subsaariana é um baixo IDH, precariedade nos sistemas de saúde, sistemas de saneamento, grande concentração de pessoas desempregadas, por isso que leva ao número exorbitante de fome, de miseráveis, pessoas vivendo abaixo do nível de pobreza, né? Pessoas que vivem com menos de, digamos que $1 por dia, né? Apesar que o dólar hoje está alto, né? Então, mas tipo assim, se você viver com muito pouco, né? Muitas pessoas sem casa e isso vai dando uma característica socioeconômica muito alarmante. Porém, eles têm muitas coisas para serem destacadas. A diversidade étnica, né? Vários grupos étnicos vivendo ali, eles têm uma riqueza cultural muito grande, embora combatida sempre pelo mundo ocidental, mundo capitalista, e eles conseguem ainda manter alguns dialetos exclusivos. Pessoal, o nosso tempo está acabando ali. Eu acho que na próxima aula eu continuo falando disso. Falta menos de um minuto. E eu não gosto de sair acabando assim do nada. Então, vou me despedir aqui. Quem quiser abrir o microfone, por favor, fala um tchau. E agradeço a presença de vocês aí. Beleza, pessoal? Tchau, tchau, professor. Até Falou, mais. galera. Até mais. Falou, professor.